Agora, nós vamos ver a nossa aula de língua portuguesa. Na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós iremos continuar vendo os poemas que nós começamos a estudar ontem. Não foi isso? Então, vamos relembrar a estrutura do poema? O poema, ele tem versos, rimas e estrofe. Não foi isso que nós aprendemos ontem? Os versos são as linhas do poema. Então, cada linha escrita lá no texto, que no texto, no caso, chama poema, né? Então, cada linha escrita lá no poema a gente chama de verso. Quando eu pego 2, 3, 4 versos e coloco junto, aí eles passam a se chamar de estrofe. Não é isso? Estrofe é quando eu coloco pertinho, juntinho, muitos versos. E nós temos as rimas. As rimas são as palavras semelhantes que possuem o mesmo som, né? Elas dão rima, elas dão sonoridade, elas dão melodia ao nosso poema. Lembraram? Então, agora que nós já relembramos, né, a estrutura de um poema, nós vamos fazer a leitura do poema O Bichinho Diferente, texto de Priscila Ramos de Azevedo. Então, era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha. Por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca esqueci. Legalzinho esse poema, né? Então, esse poema aqui, O Bichinho Diferente, texto de Priscila Ramos de Azevedo, a gente está falando de quem? Do nosso alfabeto. Vocês estão vendo aqui, ó, cada patinha dele tem uma letrinha. Então, ó, A, B, C, D. Então, todas as letrinhas do nosso alfabeto estão aqui. Viu quantas patinhas tem esse bichinho? Muitas, né? Aqui fala que ele tem 26 patinhas. Por quê? Porque nós temos 26 letrinhas no nosso alfabeto. O que a tia Fabiane quer que vocês observem? Para vocês relembrarem, mas eu sei que vocês já sabem, só para relembrar. O alfabeto, ele possui uma ordem, não é? Primeira letrinha A, depois a B, depois a C, depois a D, vai indo assim até chegar na última. Qual que é a última mesmo? A letra Z, não é isso? Então, ele possui uma ordem, igual nós vimos lá na matemática. Nós não vimos que sequência é uma ordem? Então, o alfabeto também tem uma sequência. Eu não posso escrever A, J, K, W, M, J e falar que está o alfabeto na ordem, né? Eu escrevi as letrinhas que compõem o alfabeto, mas o alfabeto ele tem a sua ordem, tá bom? E vocês sabiam que na natureza a gente tem um bichinho cheio de patinhas desse jeito? Eu acho que ele tem até mais. Passou direto. Olha aqui o bichinho. Esse bichinho aqui, ó. Viu tanto de patinha que ele tem? Olha só aqui o tanto de patinha. Aqui, ó, tá escrito o nome desse bichinho, tá? O que a tia Fabiane quer? Que você fale para mim, mande um áudio me falando o nome desse bichinho, tá bom? Tô aguardando. E agora nós vamos ver, já tinha começado aparecido antes, né? Escreva as palavras em ordem alfabética.
Lembra que eu mostrei lá que o alfabeto tem uma ordem? Então, todas as palavrinhas que começam com A vêm primeiro, depois todas que começam com B, depois todas que começam com C, e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 palavrinhas para a gente relembrar, porque eu sei que vocês já estudaram isso. Então, a gente está relembrando, porque lá na atividade que a tia Fabiane mandou, no link, tem uma atividade dessa. Então, a gente está relembrando para vocês não terem dificuldade. Então, olha só, eu tenho patinhas, diferente, inteligente e esperto. Então, eu quero que vocês coloquem essas palavras em ordem alfabética. Então, para a gente começar, primeira coisa que a gente tem que ver, a letrinha inicial. Ó, essa letrinha inicial aqui é qual? A letrinha P. Depois nós temos a letrinha D, a letrinha I e a letrinha E. Então, lá no nosso alfabeto, qual que é a letrinha que vem primeiro? Quem sabe falar aí para a tia Fabiane? É a letrinha D. Então, a primeira palavra da nossa ordem escrita certinha seria diferente. Então, essa aqui já foi. Agora, qual que é a outra palavrinha? Qual letrinha que vem depois do E? O P, o I ou o E? Lá no alfabeto é a nossa letrinha E. Então, a próxima palavra é esperto. Depois de E, eu estou olhando aqui, ó, porque depois do E tem o F, tem o G, tem o H e tem o I. Então, a próxima letrinha é próxima palavra, né? É o inteligente. E por último, sobrou quem? A letra P, que é das patinhas do nosso bichinho, que vocês têm que me mandar o nome, o áudio falando, tá bom? Agora a gente tem uma ordem alfabética mais séria, que não é só a primeira letrinha. A gente vai olhar as outras letras da palavra. Ó, tá vendo que essas aqui todas começam com a letrinha P? E agora, como que eu vou saber quem que eu vou colocar na ordem? Então, eu olhei a primeira letrinha. Todas são iguais, letrinha P. Vou passar para a segunda letrinha. Aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. São iguais, não são? Então, ainda não dá para me saber quem que vem primeiro. Vou para a próxima. Ó, T, T, T e T. Ainda também não dá para me saber. Então, vou para a próxima. Aqui, ó, I, a quarta letrinha. I. Qual que é a quarta letrinha? A. Quem vem primeiro, o A ou o I? Então, a minha primeira palavra da ordem alfabética é a pata. Então, a pata já foi. Então, agora vamos continuar. Depois da quarta letra, ó, aí aqui é I e aqui é I. As três têm a letrinha I, são iguais. Então, vou ter que olhar a próxima. Então, depois da letrinha I, aqui eu tenho o N. Aqui eu tenho o N, aqui eu tenho o N. Então, ainda não dá para me saber. Vou para a próxima. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o A. Não, eu tenho o H, né? Depois do N eu tenho H, depois do N eu tenho H, depois do N eu tenho o S. Então, quem vem primeiro, o H ou o S? Então, eu posso ser patinhas e patinha. Como essa aqui tem mais letrinhas, então patinha vem primeiro. Depois vem patinhas e por último vem o patins. Então, para a gente fazer a ordem alfabética, a gente tem que olhar letrinha por letrinha. É um pouquinho difícil, né? Mas qualquer coisa, mande mensagem para a tia Fabiane, que a tia Fabiane está aqui para ajudar, tá bom? Então, não esqueçam, mandem o áudio
com o nome do bichinho, desse bichinho aqui, ó. Que nome que tá escrito aqui? Vocês vão ler para a tia Fabiane o que tá escrito aqui. E façam a atividade que está no link lá do nosso grupo, tá bom? Então, beijo.